Saudações desenhistas, tudo bem com vocês? Nos últimos vídeos a gente acabou fazendo alguns desenhos, ou melhor, modelando algumas peças tridimensionais. Uma dessas peças foi essa aqui, certo? E agora a gente quer, vamos começar a pegar esses modelos aqui e levar eles para o 2D, né? Levar esses desenhos para nossas pranchas de impressão, para nossas folhas de impressão, certo? Se eu for imprimir isso aqui agora, ele vai imprimir exatamente essa vista aqui, como se fosse uma imagem, sem dimensão, sem nada, certo? E isso, do ponto de vista de desenhar para fabricar, não é viável, né? A gente tem que transformar isso aqui nas vistas essenciais e, a partir delas, aí sim, gerar um arquivo para impressão, um arquivo que vai ser utilizado pelo torneiro mecânico, nesse caso aqui, para fabricar essa nossa peça, ok? Antes de a gente fazer os arquivos que vão ser utilizados ou que vão ser úteis para a gente jogar isso aqui dentro e aí gerar nossas vistas em duas dimensões, né, nossas vistas essenciais, eu vou mostrar para vocês como configurar templates no SolidWorks e como mudar a localização desses arquivos, certo? E por que é importante mudar a localização desses arquivos? Normalmente os templates eles ficam localizados dentro da pasta de instalação do Solid. Vamos supor que vocês tenham que pegar e formatar o software, né? Tipo, desinstalar o software e instalar ele de novo, alguma coisa do tipo. Ou vocês vão instalar uma versão mais nova do software. Quando vocês fizerem essa desinstalação ou uma instalação de uma versão mais nova, os arquivos novos que vão ser instalados, eles vão sobrescrever os arquivos antigos. E muitas vezes com isso, vocês perdem as configurações que vocês criaram como configurações padrões para os desenhos de vocês, ou para as peças de vocês, ou para as montagens de vocês. Então, eu normalmente desvinculo a localização desses arquivos para uma pasta dentro dos meus documentos, ou dentro do disco local C, ou de alguma outra partição no HD de vocês. Tá? Eu gosto de trabalhar dessa forma, porque se eu for mexer nos arquivos de instalação do software, seja para desinstalar ou instalar uma versão nova, eu mantenho intacta essa localização. Eu mantenho intacto os arquivos que eu configurei para mim mesmo, ok? E o que vale a pena? Por que vale a pena a gente configurar esses arquivos para nós mesmos? Um exemplo disso é, quando a gente fez esse desenho aqui, eu chutei muitas vezes, eu chamei muitas vezes a atenção para vocês, para aqui no cantinho ó, de baixo, vocês olharem se ele estava aqui em milímetro, grama e segundo. Tá? Isso aqui é uma configuração padrão do modelo peça, né, para o template peça padrão do SolidWorks, e isso aqui tu configura dessa forma quando tu faz a instalação do software. Vamos supor que quando foi feita a instalação do software, vocês não fizeram essa configuração aqui, e ele está abrindo sem um sistema de unidade pré-determinado. Okay? Então eu agora posso pegar aquele arquivo que foi gerado durante a instalação e mudar as características dele para que ele sempre abra desta forma aqui, né? Puxando como unidades padrões o milímetro, grama e segundo. Ok? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui esse desenho e eu vou mostrar para vocês da seguinte forma. Vamos lá em novo, lá em cima, clico no botão novo. Eu sempre digo para vocês utilizarem esse modo aqui, que é o modo avançado, certo? Mas hoje nós vamos acabar utilizando o modo iniciante. E por quê? Aqui ele mostra os templates padrões que são instalados junto com a instalação do SolidWorks. Então, quando a gente faz uma instalação do SolidWorks, ele pede lá quais unidades a gente pretende usar para os nossos desenhos. Essas unidades elas são armazenadas aqui, ó, nesse arquivo peça, nesse arquivo montagem, nesse arquivo desenho. Se eu esqueci de fazer essa configuração, eu posso vir aqui e editar esse template, certo? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui no template peça e vou dar um OK, certo? Aqui eu estou importando o arquivo original salvo junto com o software. Como eu fiz a minha instalação respeitando isso aqui, ó, respeitando isso aqui direitinho, fazendo a configuração certa, eu não precisaria mexer, certo? Mas eu vou dar uma alterada, eu vou dar uma mexida e só para mostrar isso aqui para vocês, tá bom? Então, agora, se eu vir aqui, eu estou com o arquivo aqui salvado, o arquivo nomeado como peça 1. Se eu simplesmente salvar isso aqui, ele vai salvar isso aqui como um desenho do tipo peça, ok?
Agora, se eu vir aqui e der um salvar como, e eu vir aqui, ó, nessa seta aqui, puxar isso aqui para baixo, aqui eu tenho a opção, ó, parte, que é como é chamado os desenhos, os arquivos do tipo peça, templates. Opa, quando eu clico nisso aqui, eu já estou salvando isso num formato diferente. Ou seja, eu estou salvando como um padrão que eu vou depois poder importar e a partir desse padrão fazer todos os desenhos que eu quiser fazer, tá? Vou exemplificar para vocês algumas alterações e aí fica um pouquinho mais fácil de a gente enxergar isso. Ok? Então vem aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, quando eu abro o meu desenho, ele sempre abre, quando eu quero criar um esboço, ó, ele sempre aparece o meu plano cartesiano dessa forma. Não, eu quero mudar isso. Ó, dei um Ctrl 7, eu quero que o meu plano cartesiano apareça assim, ok? Então, simplesmente dei um ESC, beleza, ó, vai ser assim. Então, eu vou deixar ele nessa posição, quando eu salvar, essa é a nova forma de importação de desenho para mim, ok? Vamos lá, eu vou configurar algumas coisas no software, no template desenho, perdão, no template peça, e eu vou para isso, eu vou vir aqui assim, ó, nessa engrenagemzinha, cliquei nela. Aqui a gente vai ter duas abas. À esquerda, a aba de opções do sistema. Isso aqui são configurações do software como modo geral. Mas eu quero é do documento, ou seja, do documento desenho, melhor, do documento peça, certo? Então aqui, ó, tipo de padrão de desenho. Estou com o padrão habilitado como ISO. Se eu quiser utilizar a norma DIN, bom, seleciono o DIN aqui e assim vai indo. Eu posso mudar o padrão de desenho. Eu vou deixar como ISO, tá? Vou aqui em anotações. Aqui em anotações, ó, se eu expandir essa setinha aqui para baixo, ó, e assim, clicar naquela setinha, tem várias outras opções, vários outros itens. Mas aqui em anotações, que é a raiz, eu vou ter o arquivo principal. Então, o que eu quero com isso? Eu vou vir aqui em fonte e, por exemplo, eu vou modificar isso aqui. Ó. Eu quero que todas as letras fiquem em Arial. Tá? Tudo que eu escrever vai ficar em Arial regular. Beleza. Então, eu vou vindo aqui, ó, e todos eles já foram alterados para mim, para esse padrão ISO modificado. Ó, eu tinha aqui o padrão ISO antes, e agora, quando eu modifiquei um dado, eu criei o ISO modificado para mim, certo? E o ISO modificado é o quê? Bom, as escritas em Arial, certo? Então, eu posso vir um por um aqui e fazer pequenas modificações, certo? Por exemplo, eu posso, se eu quisesse, vir aqui e modificar a espessura das linhas, né? Posso modificar a setinha, né? E tudo mais, certo? Eu vou, primeiramente, só modificar, aqui em solda eu preciso também fazer a raiz, eu também tenho que modificar isso aqui em separado, eu vou modificar só o tipo de escrita para Arial. Esse Arial aqui, ele vai aparecer só quando eu estiver configurando a minha peça. Ok? O mesmo aqui para dimensões. Eu vou fazendo as configurações e vou dando umas explicadas. Tá? O que acontece? Isso aqui não é ainda o arquivo de impressão, mas esse tipo de edição que eu estou fazendo aqui, a gente vai fazer também lá para o nosso arquivinho de edição, né? Que é o arquivo onde a gente vai, sim, o arquivo que a gente vai imprimir. Só que isso é no próximo vídeo. Tá? Nesse aqui, eu estou só modificando isso aqui para vocês entenderem que eu posso fazer vários tipos de configuração aqui dentro. Uma delas, que é até bem interessante, ó, aqui vindo em dimensões, ó, a gente pode modificar o tipo de seta, ó, o tipo de seta que eu quero utilizar para minhas linhas de cota. Aqui é uma configuração bacana também, ó, em que eu posso pedir para que as linhas, todas elas linhas de cota sejam externas, ou que elas sejam sempre internas, para dentro, ou deixar elas em inteligente. Assim o software vai determinar qual é que é o melhor tipo de representação de acordo com a dimensão daquela linha, daquele corpo que eu estou querendo dimensionar, certo? Então eu sempre deixo inteligente, mas aqui vocês podem configurar do jeito que vocês bem entenderem. Lembrando que tudo que eu desenhar eu posso depois ainda alterar. Isso aqui são só os padrões, tá? Então, por exemplo, eu tenho o costume de deixar as dimensões primárias de precisão dupla sempre com duas casas depois da vírgula. Se vocês não precisam disso, bom, vocês podem vir aqui, ó, modificar, certo? Vocês podem aumentar a precisão, diminuir a precisão,
eu acho que 2 casas depois da vírgula tá bacana. Isso me indica que eu tenho uma precisão de centésimos de milímetro, onde o 1 representaria décimos de milímetro e o 2 centésimos de milímetro, tá? Se a gente for aqui, ó, em unidades, vocês vão poder observar que aqui a gente pode configurar aquelas unidadezinhas lá, aquele MMGS que eu tinha falado antes. Eu posso até criar uma configuração personalizada para mim. Por exemplo, eu posso pegar o MMGS como padrão, personalizar ele para, por exemplo, ser um quilograma, que é milímetro, grama. Em segundo, eu posso pegar milímetro, quilograma e minuto, por exemplo. Posso configurar. Não é o que eu pretendo fazer, tá? Eu vou acabar deixando. A gente pode também configurar algumas coisas aqui, como até mesmo cores do software, cores do plano de fundo, cores de linhas, tá? Bem de boa. Eu vou configurar só o mais básico ali, que foi a letra, tá? E vou dar um OK. Dando esse OK, eu criei o meu template. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Vou salvar esse template. Então, eu vou vir aqui em salvar como, né? Na setinha para baixo, salvar como. E agora, ó, aqui vocês estão vendo que eu estou com uma pasta, ó, a pasta que está aberta é a pasta Fernando Desenhos Técnicos, Desenho 02 Pino Roscado, ok? Que é onde eu salvei aqueles nossos arquivinhos que eu tinha desenhado nos outros 2 vídeos, certo? O que eu vou fazer agora? Ó, ele está aqui tentando salvar isso aqui como uma peça, mas não é uma peça que eu quero salvar. Eu quero salvar como um template peça. Então eu vou clicar nisso aqui para baixo, vou procurar aqui, ó, template part e vou clicar nele. Já mudou o meu arquivo de instalação. Agora ele foi pro arquivo de instalação lá do SolidWorks. Então eu simplesmente vou clicar aqui, ó, para peça nova ou personalizada. Certo? E vou dar um salvar. Não vou fechar esse arquivo, ok? Olha o que vai acontecer agora quando a gente der um arquivo novo, ó. Novo. Vou sair desse módulo iniciante, vou para avançado. E olha aqui, ó. Aqui eu tenho os templates de desenho, arquivos de desenho e os templates de modelamento. Ó, o meu peça personalizada já aparece aqui. Se eu selecionar ele e der um OK, eu já começo desenhando com aqueles padrões que eu personalizei, certo? Posso fazer isso para montagem também. Exatamente que nem eu fiz para isso aqui, tá? Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um ESC e agora eu vou fazer o que? Esse meu arquivo peça personalizada, eu vou salvar ele em um outro lugar, dentro de uma pasta nos meus documentos, certo? Então eu vou vir aqui em cima, no disquetezinho, vou dar um salvar como, vou pré-configurar ele aqui, já vou deixar ele pré-configurado como part template, ou seja, template de peça, e vou vir agora aqui e vou simplesmente instalar ele em outro lugar. Então vou ali no meu disco local D, na pasta Fernando, daí tem aqui desenho técnico, e aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar uma pasta nova. Vou colocar como nome 01 propriedades personalizadas. Não sei se eu escrevi personalizadas direito, mas enfim, vai ficar assim. Tá? Cliquei lá dentro. Eu posso salvar aqui dentro. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Vou criar aqui template. Então, template padrão. Peça personalizada, fica muito grande isso aqui, não, vamos botar assim, peça ISO. Por que ISO? ISO é a forma padrão, é a forma, né, que eu utilizei para gerar esse arquivo. Então ele é ISO. Se eu quiser criar depois aqui um modelo que é baseado na DIN, eu crio um modelo baseado na DIN e assim por diante, tá? Vou dar um salvar. Ó, lembrando ali que eu salvei aqui, ó, o arquivo que eu utilizei, ó, o endereço. Eu vou dar um Ctrl C nisso aqui, tá? Esse aqui é o endereço onde eu estou salvando isso. Vou dar um salvar. Certo? Tá ali. Agora eu poderia fechar isso aqui, né? Mas eu ainda não vou fechar. Eu acabei salvando isso aqui como pasta template.
Podia ter mudado de nome, porque isso aqui vai dar uma confusãozinha agora, mas nós vamos por assim mesmo. Tá, deixa quieto. Vamos lá. Na engrenagemzinha lá em cima, ó, de novo, lá em cima, opções de sistema. Agora eu não vou em propriedade do documento, vou nas opções de sistema, aqui onde está escrito locais de arquivos. Quando eu clico aqui, ó, ele já habilita para mim template de documento, ou seja, essa aqui é a pasta onde estão instalados os meus templates. Então, para mim tá disco local D, arquivos de instalação SolidWorks 2021, SolidWorks, data. Tá? Se eu for neste arquivo, aqui, ó, e tá, SolidWorks data, ó, aquele mesmo endereço que eu tinha mostrado lá para vocês, ó, e eu for correndo mais para baixo, em algum lugar aqui, vai ter, deixa eu digitar P aqui, P, ó, vai ter o peça personalizada, que é o arquivo que eu criei agora há pouco, vai ter o peça, né, ele está mostrado como também um arquivo criado há pouco tempo, né, então aqui vão ter os meus templates, né, templates de montagem, vai estar tudo aqui dentro. Tá? Então esse é o arquivo aonde hoje o SolidWorks busca as suas referências, certo? Eu vou mudar eu vou incluir uma outra pasta aonde ele vai buscar referências. E que pasta vai ser essa? Essa pasta aqui eu criei agora há pouco. Então eu vou dar um adicionar. Vamos lá, este computador, pasta Fernando, desenhos técnicos, propriedades personalizadas. Esse template eu não vou conseguir, eu vou deixar como template, tá? E vou selecionar essa pasta. Pronto, já incluiu ali, tá? Vou dar um OK. Ele vai ficar de xaropeação. E pronto. Vou fechar esse arquivo aqui e agora eu vou dar um arquivo novo. Vou criar um arquivo novo. Então, ó, aqui está a pasta data, que é a pasta que a gente viu antes, né? E aqui está, ó, templates no plural. Isso aqui é uma pasta do Solid. E aqui está a minha pasta template com a minha pecinha ISO, certo? Então eu posso excluir aquele data lá, né? Posso excluir aquele data, posso excluir aquele template, bem de boa, e vou ficar só com esse template aqui, que é aquela pasta que eu criei, tá? Vou dar um cancelar aqui, vou ficar com tudo fechado, deixa eu ver se eu consigo editar aquilo ali. Desenhos técnicos e propriedades, vamos ver se eu só consigo renomear, normalmente não vai dar, tá bom? Ele não vai aceitar, eu tenho que fechar todo o software e aí sim eu posso renomear ele, tá? Então vou dar um cancelar, vou deixar como tá, ok? Voltamos para o Solid, posso fazer a mesma coisa agora para um arquivo de montagem. Então vou dar um arquivo novo, posso selecionar um desses arquivos aqui, ou eu posso vir aqui no modo iniciante e selecionar esse cara aqui. Abrir ele, primeira coisa que eu faço, né, vou dar esses cancelar, porque ele está pedindo por um arquivo peça, dou um cancelar aqui também, e eu olho aqui, ó, tá em milímetro grama segundo? Tá, beleza. Então ele, a princípio, ele já estaria ok, né? Posso vir aqui e fazer a minha personalização, colocar tudo em Arial? Posso, bem tranquilo. Então aquilo que eu fiz antes, eu posso vir aqui e fazer para esse arquivo, para esse template aqui do tipo montagem também, né? Vamos fazer ligeirinho aí essas alterações. Posso mudar o tamanho das escritas, posso fazer qualquer modificação aqui, né? Num primeiro momento, lembrando, vou só modificar isso aqui, que seriam o padrão de escrita. E é interessante mexer nessas opções aqui. Opa, ali ficou um Arial diferente aqui, regular que eu quero. Isso aqui também é interessante pelo seguinte: vocês podem, eventualmente, ter que pegar e diminuir, modificar um pouco de uma unidade, mudar um pouco o padrão de medida de acordo com o tamanho da peça que vocês estão desenhando, e isso tudo vocês fazem aqui em propriedades do documento. Tá? Vou dar um OK, e agora eu vou salvar esse carinha aqui, ó. Vou dar um salvar como,
vou selecionar o template de montagem. Então, ó, Assembly Templates. Ele já foi para minha pastinha lá, ó, de propriedades personalizadas que eu criei. Só que em vez de botar montagem 1, eu vou botar montagem mesmo. Montagem ISO. Opa. Isso. E salvar. Uma vez que eu salvei, posso fechar ele aqui. Vou criar um arquivo novo. Vou no modo avançado. Vou na minha pastinha template e tá aqui, ó, peça ISO, montagem ISO, certo? Então, isso aqui é uma forma padrão. Vou criar um arquivo novo só para vocês verem, né? Lembram que quando eu criava o esboço antes, ele aparecia sempre o plano frontal primeiro? Não, agora ele aparece já em 3D. Por quê? Porque eu configurei ele para isso, tá? Então, agora aqui, se eu começar a desenhar, aquelas fontes lá que eu tinha pré-determinado, como sendo Arial, ó, aqui ele já vai aparecer com tudo em Arial, certo? Se eu modificar algum outro daqueles parâmetros, eles já vão aparecer dessa forma para mim, ok? Então, essa é a edição de template do tipo peça e template do tipo desenho. Lembrando que isso aqui é muito importante, a gente desvincular essas pastas da pasta raiz do SolidWorks, da pasta de instalação do SolidWorks, principalmente para quando a gente for fazer alguma atualização do software, né? Seja para uma versão nova ou a gente tem que simplesmente desinstalar o software, alguma coisa do tipo. Tá? Então é muito bacana a gente fazer isso aqui. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na engrenagemzinha e eu poderia, né? Aí fica a critério de vocês, quando vocês tiverem todos os templates de vocês aqui dentro da pastinha de vocês, vocês podem vir aqui e dar um excluir, certo? Aí ele deixa de relacionar os arquivos ali, quando vocês clicam em novo, ele deixa de relacionar a essa pasta aqui. E aí fica tudo mais organizadinho, tá? Fica tudo mais direitinho, mais bonitinho. Eu vou dar um excluir, tá? Ficou só a minha pasta, então ok. E quando eu clico no arquivo novo aqui para mim, ó, ele já aparece meus templates. Ó. E ele criou um arquivo do zero para mim naquela posição. Então, ó, isso aqui é aqueles arquivinhos que eu configurei. E ele jogou para dentro dele um arquivo base de desenho. E é em cima desses arquivos base que eu vou criar depois o template do tipo desenho para a gente utilizar nos nossos detalhamentos. Ok? Normalmente, o que eu faço? Eu deixo dentro dessa pasta esses dois carinhas aqui, peça ISO e montagem ISO. E os meus arquivos de desenho aqui, esses arquivinhos de desenho, eu crio ali dentro uma outra pastinha. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer os desenhos, vou criar um template para desenhar para uma determinada empresa. Então, essa pastinha vai ter o nome dela, dessa empresa, né? Então, a gente vai pegar e criar essas pastinhas e jogar esses arquivos personalizados para essa empresa dentro dessa pasta. E aí a gente vai criar, quando cria essas pastinhas, a gente vai criando novas abas aqui em cima. E fica bem bacana, tudo bem organizadinho. Bom, outra coisa importante que eu acabei não mencionando é o seguinte. Quando a gente cria um arquivo do tipo peça, por exemplo, nesse aqui, um peça personalizado, existe uma função no SolidWorks que eu vou mostrar mais adiante, que é a seguinte. A gente vem aqui na casinha, ó, recursos do SolidWorks, e a gente tem um gerador de guias e propriedades. Tá? Então aqui a gente cria propriedades personalizadas, principalmente para preenchimento, né, de templates, preenchimento de dados. Né? A gente usa essa função aqui. Só que essa função, essas propriedades, elas ficam vinculadas a quem? Ao template peça, ao template montagem. Então, quando vocês configuram isso dentro de um arquivo de vocês, né, vocês vão salvando essas coisas tudo junto com esse arquivo. Isso vai tudo ficando linkado. Mas isso é coisa que eu mostro mais para adiante, tá? No próximo vídeo, então, a gente vai ver como fazer a criação de templates do tipo desenho, certo? Onde a gente vai jogar esses nossos tridimensionais dentro, gerar nossas vistas essenciais e fazer o detalhamento, certo? Esse tipo de arquivo, de acordo com normas,
tá? Por exemplo, essa, a ISO 7200 de 1984, eu preciso desenhar uma moldura para o nosso desenho e eu preciso desenhar isso aqui, que seriam as nossas legendas, dentro de um determinado padrão. Tá? Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a criar assim, um padrãozinho ali, com as informações mais importantes que a gente tem que colocar, né? A gente coloca aqui dentro o nome da empresa que a gente representa, o nome da empresa para quem a gente está desenhando, e assim por diante, tá? A gente coloca informações ali importantes para cadastrar o nosso desenho, para isso gerar um registro, ok? Então, essas legendas, isso aqui, a gente cria esses arquivos dentro de um template. Toda vez que eu quiser fazer um detalhamento, eu já puxo isso aqui, pronto. Eu não preciso toda vez desenhar de novo, tá? Então, a ideia é, no próximo vídeo, a gente mostrar um pouquinho disso, né? Alguns exemplinhos de legendas e alguns exemplinhos de borda. Então, a gente vai fazer um modelamento de um template desse tipo para deixar isso aqui bem automatizado para quando a gente for utilizar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo videozinho. Valeu, pessoal!